Lá no Rio de Janeiro, todo preso de pior qualificação tem a proteção do PSOL. Você já parou para pensar em quais são as causas fundamentais da criminalidade? Será que o número elevado de roubos, furtos, tráfico de drogas, homicídios e o número de pessoas envolvidas com a criminalidade é resultado só de um equívoco na implantação de políticas de segurança pública? Ou será que existe uma linha de pensamento muito bem definida que visa proteger os criminosos, os marginais e os crimes que eles cometem? Então estou matando em nome da justiça social. É o operário do pó. Nada existe no mundo da política que antes não tenha surgido na esfera cultural, nos livros e etc. Eu preciso fazer uma breve introdução, mas que eu considero muito interessante para você que não está familiarizado com o tema, para que você possa entender essa linha do tempo entre onde surgiu essa teoria e como é que ela caminhou para chegar até aqui. Bom, o socialismo ele surge das teorias do Karl Marx, que pregava que os trabalhadores se revoltariam contra os supostos abusos que eles sofriam por parte dos patrões e que eles um dia tomariam para si, através da força, os meios de produção. Essa teoria, que era ao mesmo tempo uma previsão e um encorajamento aos proletários para que tomassem esse tipo de atitude, ela dizia que os trabalhadores pegariam em armas e que, através da violência, tomariam para si esses meios de produção, pois todo o lucro que o empresário tinha era um roubo praticado por parte dele em relação aos empregados. Ele pregava que o lucro, na verdade, pertencia aos empregados e não ao patrão. Em um dos livros que o Karl Marx escreveu, lá já logo no prefácio, ele explica uma estrutura de infraestrutura, que seria uma parte de sustentação, e uma superestrutura, que seria uma parte sustentada. A infraestrutura, que seria essa base de sustentação de toda a sociedade, seria baseada na economia, e essa superestrutura seria baseada nas demais características da sociedade, principalmente num tripé de filosofia grega, moral judaico-cristã e do direito romano. Bom, o tempo foi passando, o Karl Marx morreu, veio a Primeira Guerra Mundial, e os intelectuais que pregavam as ideias dele ficaram muito surpresos quando eles perceberam que assim que os proletários, assim que esses trabalhadores tiveram acesso ao armamento para que eles participassem da guerra, ao invés deles se voltarem contra os patrões, eles se voltaram contra outros trabalhadores de outros países. E eles não fizeram essa revolução que eles estavam prevendo. E essa revolução ela não ocorreu por um motivo muito simples. Revolução industrial, capitalismo, esses empregados começaram a ter uma melhora muito grande na qualidade de vida em relação ao que eles tinham antes, trabalhando no campo e tal, com crianças, idosos, etc. Então eles não tinham mais nenhum motivo para praticar essa revolução contra os seus patrões. Essa dissociação completa que houve entre o que eles previam e o que realmente veio a acontecer fez com que eles tivessem que reinventar o socialismo. Eles viram que tinha alguma coisa errada nos diagnósticos, nas previsões que eles faziam. O que eles fizeram então? Essa estrutura que o Karl Marx pregava de infraestrutura e superestrutura, eles inverteram totalmente essa lógica. Ou seja, eles passaram a interpretar que a economia não era a base de sustentação. Na verdade, a economia era sustentada pelos costumes das pessoas. Ou seja, a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano, que foi o que forjou e o que mantém o Ocidente, na verdade, isso é que era a base de sustentação do sistema econômico. Então eles passaram a acreditar que eles deveriam destruir esses costumes, destruir essas bases do Ocidente, para que eles pudessem então destruir o sistema econômico capitalista e implantar o socialismo. Com a inversão dessa ordem, eles não se esqueceram que esse tripé tinha uma influência muito grande sobre as pessoas. Ou seja, eles sabiam que esse tripé sustentava honra, moral, tradicionalismo e etc. Então isso estava muito arraigado na vida das pessoas, e eles sabiam que uma revolução essas pessoas não fariam por eles. Essas pessoas não alçariam eles ao poder através de uma revolução socialista, justamente por cultivar dentro de si esses valores desse tripé. Esses intelectuais então na Alemanha fundaram o que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. E eles começaram a desenvolver técnicas muito sutis para atentarem contra esse tripé, que na verdade na visão deles era a sustentação
do sistema econômico vigente que eles queriam destruir. Então eles começaram a atentar contra isso e desenvolver teorias para destruir tudo que existia no Ocidente, toda a cultura do Ocidente. E essa teoria foi denominada teoria crítica. Só que a gente não pode se esquecer que eles estavam completamente decepcionados com o proletariado, que eles achavam que faria essa revolução, mas que eles descobriram que não tinha aquela consciência de classe que eles esperavam que tivesse. Então, o Herbert Marcuse, que era um dos intelectuais aí, membros dessa escola de Frankfurt, decidiu pegar um grupo social que foi citado pelo Karl Marx nos seus livros, nas suas obras, que era o Lumpenproletariado. O Lumpenproletariado era formado pela classe social que estava abaixo do proletariado. Então eram os loucos, as prostitutas, os criminosos, os vadios, mendigos. Então essas pessoas ele passou a estudá-las e arrumar uma forma de que elas procedessem então a essa revolução que os proletariados não fizeram. Uma coisa muito interessante sobre isso é o seguinte: o Karl Marx citou esse lumpenproletariado, ou lumpesinato, como ele denominava, nas obras dele, porém ele tinha extrema aversão a esse grupo. Ele dizia que essas pessoas eram descompromissadas, que não tinham a menor possibilidade de fazer essa revolução. Isso é muito importante destacar para a gente perceber como que o marxismo é versátil, como que, apesar de eles serem seguidores do Karl Marx, das ideias do Karl Marx, como que eles tiveram a capacidade de modificar tanto aquela estrutura que o Karl Marx criou, da superestrutura e infraestrutura, quanto as classes que ele julgava que seriam capazes de fazer essa revolução, e inverteram totalmente a ordem. O Marx deve se revirar no caixão aí de saber que esse pessoal alçou a esse status que nós temos hoje aí, esse lumpenproletariado. Essas ideias então do Herbert Marcuse tiveram grande aceitação entre os intelectuais, e grande parte dos intelectuais de esquerda começaram a reproduzir essas ideias desde aquela época até os dias atuais. Inclusive o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT nas últimas eleições, ele relata em várias entrevistas a admiração que ele tem pela escola de Frankfurt e pelas ideias do Herbert Marcuse. Mas não só ele, a nível mundial você tem uma estrutura enorme, midiática, política, sociológica, psicológica e principalmente jurídica também, que é a área que tem uma atuação mais prática, né? Que tem trabalhado incessantemente em cima dessas ideias de Marcuse, e os efeitos nós estamos sentindo aí no nosso dia a dia. Eu vou colocar agora um trecho de um vídeo do Roberto Jefferson, que é um ex-deputado federal que ficou preso no Rio de Janeiro em razão do mensalão, e lá dentro da cadeia ele conta como que partidos de esquerda, especificamente lá no caso o PSOL, tem uma rede de advogados, uma estrutura enorme para alçar esse lumpenproletariado a uma condição de pessoas especiais, protegidas, justamente porque são eleitas por eles como a massa, como os novos proletários, né? Como os elementos que vão praticar essa revolução. Eu vi coisas na prisão, lá no Rio de Janeiro. Todo preso de pior qualificação tem a proteção do PSOL. É uma coisa interessante. O cara que cria problema, que peita a administração, que acua o guarda, que o PSOL, se o cara fizer qualquer coisa, bota celular pra dentro, picha o muro da cadeia, foge da cadeia, tem a proteção do PSOL. O PSOL fica sempre do lado negativo da cadeia, uma proteção de uma ONG de advogados do PSOL, que vai lá e domina a cadeia no lado negativo. Aquela pregação, a lei é feita por quem quer explorar você. Você está aqui na cadeia porque essa elite burguesa fez uma lei que te condenou, você tem que se rebelar a isso. Quer dizer, dá legitimidade a ação criminosa daqueles que passam a ser revolucionários e estão presos ali quando traficaram, estupraram, assassinaram, mas ele foi condenado por uma lei de homens que querem explorar os miseráveis que acabam no crime. Uma coisa assim, é a mão de obra do socialismo. A revolução quem faz hoje, eu vejo lá no Rio, são os caras sem compromisso ético com a vida, com a segurança. São os caras que descem, esses pregam. Eles te matam no trânsito, dizem, ele está de motocicleta, BMW 1200, ladrão, burguês, então estou matando em nome da justiça social. É o operário do pó. É a mesma coisa da Venezuela, é a mesma coisa lá do nosso
das Farc. O operário do pó. Tá tudo politizado. Mata. Lá no Rio de Janeiro, bala perdida pra lá. Entrou a PM, troca de tiro. Morreu uma criança. A bala é do fuzil do PM. Não foi o traficante que atirou, não. Esse não atira. Só acerta inocente a polícia militar. Isso é um grupo de bandidos de fazer. Bonzinho é o cara que vende maconha, que vende cocaína e tem essa proteção. E esse estado de coisas que ele relatou, as pessoas todas têm conhecimento disso, mas ninguém consegue definir qual a origem dessas ideias. E é nisso que eu quero ajudar você. Você tem que entender quais são as origens, da onde vêm as ideias que estão influenciando negativamente a sua vida, aqui no caso da criminalidade, mas em várias frentes. Essas ideias são deliberadas, essas ideias são implantadas de forma intencional para beneficiar um grupo político, no caso, a esquerda. E um detalhe é que o que acontece é o seguinte: não existe apenas uma permissividade em relação aos criminosos para que eles possam fazer essa revolução em nome da esquerda. O que existe é o seguinte: é uma pressão de baixo e uma pressão de cima, como relata o Olavo de Carvalho. Então, o que ele diz? A pressão de cima sobre o cidadão comum, sobre eu e você, ela vem de enormes regulamentações, fiscalizações, burocracias. Você tem várias regulamentações estatais que te atrapalham, que você não consegue muitas vezes cumprir. Você tem leis ambientais, você tem o Estado interferindo na criação do seu filho dentro da sua casa, aquela famosa lei da palmada. Você tem burocracias de ordem sanitária, ou seja, você tem inúmeras regulamentações que atrapalham sua vida. É muito difícil você seguir todas as leis e, ao mesmo tempo, essa pressão de baixo vem dos criminosos. Então, o cidadão comum fica completamente desnorteado. E o resultado disso, o principal resultado disso, é que você coloca o político numa situação muito confortável, porque se ninguém está certo, se todo mundo está fora da lei, ele escolhe quem ele pune, quem interessa a ele punir, e de não punir quem está fazendo o trabalho ideológico que ele julga conveniente. Bom, acho que deu para ter uma ideia da mensagem que eu queria transmitir. Você precisa ter ideia, você precisa começar a prestar atenção à sua volta e buscar a origem das ideias. São ideias que vêm através da política de forma muito sutil, muito sorrateira, mas que elas precisam ser implantadas assim para que não haja resistência. Afinal, aquele tripé de filosofia grega, moral judaico-cristã e direito romano não caiu por completo ainda. Eles conseguiram um grande êxito em destruir muito do que a gente construiu no Ocidente, mas ainda existe uma resistência forte, e essa resistência faz com que eles tenham que ser muito sutis na implantação dessas ideias. Mas essas ideias têm sim uma origem e elas precisam ser combatidas nessa origem, para que a longo prazo, assim como eles fizeram, a gente possa restabelecer a ordem normal. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se puder, compartilhe. Eles te matam no trânsito, ele está de motocicleta, BMW 1200, ladrão, burguês, então estão matando em nome da justiça social. É o operário do pó.